Uma tempestade que agitava um grande mar. Ventos vindos de todas as direções. 4 grandes animais. 10 chifres e um chifre pequeno com olhos e uma boca. Tudo isso parece muito assustador e confuso, mas Daniel também achou. E da mesma forma que Daniel soube a interpretação desse sonho, nós também hoje temos condição de saber o que cada símbolo desse significa. Agora fique com a gente que você vai ver que essa história é bem mais fácil de entender do que parece. Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal Lamed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E o nosso abraço desta semana vai para a base Amigos de Jesus da Igreja Central Antonina do Paraná. E para a base Shekinah de Irajuba, Bahia. Aproveite, se inscreva aí no canal. E se você já é inscrito, lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações de sempre que nós postarmos um vídeo novo. Todo mundo gosta das histórias de Daniel. É Daniel e seus amigos no palácio, é Daniel interpretando o sonho da estátua, os amigos de Daniel na fornalha, Daniel na cova dos leões. Mas essa era a parte fácil da história. Agora a gente vai entrar na parte hard. Porque nós não somos mais crianças. Agora é profecia na veia. Até agora a gente viu Daniel sendo chamado para ajudar a interpretar sonhos, escrita na parede. Mas desta vez, Daniel é que teve um sonho perturbador e precisou de ajuda para saber o que aquilo significava. Mas para nós entendermos essa história, nós temos que voltar um pouco, lá para o primeiro ano do reinado de Belsazar. Babilônia ainda era um império mundial, mas já estava começando a perder muito do seu poder. Daniel estudava as profecias de Jeremias e sabia que os 70 anos do cativeiro estavam próximos ali de terminar. E foi nessa circunstância que Daniel teve um sonho. Daniel viu um grande mar que estava agitado pelos 4 do vento. E desse grande mar, ele viu sair 4 animais, um parecido com um leão, outro com um urso, outro com um leopardo e um animal que era indescritível. Ele era terrível e pavoroso e tinha 10 chifres. Desses 10 chifres, caíram 3 e no lugar surgiu um chifre pequeno que tinha olhos e uma boca e falava coisas com arrogância contra os santos do Altíssimo. Enquanto Daniel observava esses animais, de repente a cena mudou. E eu quero ler para vocês na Bíblia como ele descreve esse momento. Enquanto eu observava, foram colocados alguns tronos e o ancião de dias se sentou para julgar. Você já parou para tentar imaginar como é Deus? Isso já assim passou pela sua cabeça? Daniel, ele descreve como é Deus o Pai. Ancião de dias, na verdade, é um título para Deus o Pai. Olha o que ele diz. Suas roupas eram brancas como a neve e o seu cabelo como a mais pura lã. Sentava-se num trono de fogo com rodas de chamas ardentes e um rio de fogo brotava de sua presença. Milhões de anjos o serviam, muitos milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. E Daniel está muito perplexo vendo tudo aquilo, mas ele ainda ouvia as palavras de blasfêmia e arrogância que os chifres pequenos falavam. Então ele viu que aquela 4ª besta foi morta e seu corpo foi lançado no fogo. E os outros 3 animais perderam sua autoridade, mas puderam continuar vivendo por mais algum tempo. De repente, Daniel vê alguém que ele descreve como o Filho do Homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião de dias e foi conduzido à sua presença. E recebeu autoridade, honra e soberania para que os povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não tem fim. Seu reino jamais será destruído. E essa foi a visão. Daniel ficou muito perturbado com aquilo e dessa vez ele precisou de ajuda. Então ele se aproximou de alguém que estava ali, um anjo próximo ao trono, e disse: amigo, o que significa tudo isso? Tá muito confuso e eu preciso entender o que está acontecendo. O anjo então virou para Daniel e deve ter dito: oi Daniel, vi que você está bem aterrorizado, não está entendendo direito, mas fica calmo, já te explico. Em profecia, a chave é você entender o que está por trás de cada símbolo e a Bíblia mesmo apresenta o significado de cada símbolo. Por exemplo, água ou mar normalmente está relacionado a pessoas ou nações. Ventos ou tempestades estão relacionados a guerras e conquista. E animais e chifres representam reis ou reinos. Os animais que Daniel viu estavam diretamente relacionados ao sonho de Nabucodonosor, de Daniel 2. Lembra lá da estátua? E
cada animal desse representava um império, assim como aqueles metais da estátua representavam também impérios. Dá uma olhadinha aí nessa imagem para você entender melhor a relação da estátua de Daniel 2 com a visão de Daniel 7. E agora vamos decifrar esses animais. A primeira besta era como um leão com asas de águia. Enquanto eu observava, suas asas foram arrancadas e ela ficou em pé no chão, sobre as duas patas traseiras, como um ser humano, e foi-lhe dada uma mente humana. Um leão com asas era um símbolo bem comum no Império Babilônico. Era como se fosse um símbolo nacional. E a junção do rei dos animais com o rei dos pássaros seria uma descrição exata do Império Babilônico no seu auge. A parte de ser tirada as suas asas pode significar a decadência do Império, com os reis que sucederam Nabucodonosor. E a parte do leão ficar em pé como um homem e receber uma mente humana pode simbolizar aquele episódio de Nabucodonosor, onde ele foi humilhado como tendo uma mente de animal e depois foi restaurado ao seu posto de rei. O segundo animal é o urso, que levantou-se sobre um dos lados e tinha na boca, entre os dentes, 3 costelas. E lhe foi dito: levante-se e devore a carne de muitos. O urso é uma representação apropriada para o Império Medo-Persa porque ele habita as montanhas e o Império realmente surgiu ali na região montanhosa. O fato de um dos lados pender mostra que os dois povos que se uniram, na verdade ainda a Pérsia teve uma influência muito maior do que a Média. As 3 costelas representam as 3 principais conquistas do Império, que foram Lídia, Babilônia e Egito. O fato também de mencionar que devore a carne mostra o espírito sanguinário dos persas em batalha. E o terceiro animal, que se parecia com um leopardo, tinha 4 asas de aves nas costas e 4 cabeças, e lhe foi dada grande autoridade. O leopardo com asas indica muito bem o Império Grego, que sob o domínio de Alexandre o Grande, dominou todo o mundo da época em uma velocidade muito grande. Asas significam velocidade. E um leopardo já é o animal mais rápido que nós conhecemos. E as 4 cabeças representam os 4 generais que dividiram o reino entre si após a morte de Alexandre o Grande. O quarto animal não se parecia com nenhum outro já visto, e Daniel o descreve como terrível, assustador e muito forte. Devorava e despedaçava suas vítimas com grandes dentes de ferro e esmagava os restos debaixo de seus pés. Aqui a gente vê uma representação muito clara das pernas de ferro da estátua. E claro, aqui está representando o Império Romano e a natureza destrutiva desse reino. E esse animal terrível e espantoso tinha 10 chifres. Enquanto Daniel olhava, um outro chifre menor apareceu. 3 dos chifres maiores foram arrancados pela raiz para dar lugar a esse chifre. Esse chifre pequeno tinha olhos como de homens e uma boca que falava com arrogância. O chifre pequeno surgiria de Roma pagã, e o que incomodou Daniel foi perceber que esse poder falava contra os santos do Altíssimo. Aqui a gente vê o chifre pequeno realmente como um poder que une política e religião. Como a gente sabe disso? Pelas coisas que o anjo falou que esse poder faria. 3 ações: falaria contra o Altíssimo, procuraria destruir os santos do Altíssimo e cuidaria em mudar os tempos e a lei. O anjo também explicou que havia um período em que duraria tudo isso. E ele disse a Daniel: 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Lembra que nós estamos falando de símbolos nas profecias? Então, em profecia, 1 tempo representa 1 ano. E aqui nós temos 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que nos dá 3 anos e meio. E um ano profético tem 360 dias. E pelo princípio profético, onde um dia representa 1 ano, nós temos 1260 anos. E aqui você pode fazer as contas, onde esse período do chifre pequeno começou em 538 d.C. e terminou em 1798, quando Napoleão depôs o Papa Pio VI, o que reforça que esse chifre pequeno era um poder político-religioso. O tribunal da visão de Daniel é um plus que Deus deu, mostrando além daquilo que tinha sido revelado em Daniel 2 na estátua, o sonho da estátua de Nabucodonosor. E também é uma garantia de que todos os reinos deste mundo serão julgados. Com base em quê? Nos fiéis registros dos livros. Esse julgamento ele acontece no céu e mostra também a soberania de Deus e como a verdade triunfará e o Filho do Homem reinará para sempre com os santos do Altíssimo. Daniel tinha apenas uma leve compreensão de tudo isso, mas hoje a gente tem condição de, pela própria história, ver em que momento nós estamos dessa profecia. Não
importa em que lugar você esteja na sua caminhada com Deus. Pode ser que você ainda esteja bem no início, pode ser que seu relacionamento já esteja forte, mas de qualquer forma, há sempre um momento em que a gente se sente triste, angustiado, em busca de respostas. Saiba que Deus está atento a cada coisa que diz respeito a você. E assim como ele respondeu a Nabucodonosor e a Daniel, ele vai fazer o mesmo com você. A Bíblia nos dá uma promessa maravilhosa. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Confie na palavra de Deus. Ela está repleta de profecias que nos dizem sobre o futuro. Lembre-se, Deus revela seus segredos para aquele que o busca. E a Bíblia tem uma bênção para aqueles que buscam entender essas profecias. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem o que ela diz, pois o tempo está muito próximo. Que pena, né, Mateus? Chegou ao fim o nosso vídeo. Demos só uma pinceladinha no assunto. Como você está percebendo, profecia tem um universo por trás e a sua mente assim abre de um jeito que você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. Então fica aqui o convite, vá mais a fundo, busque fontes, livros aí que falem sobre o assunto e a gente se encontra semana que vem. Porque semana que vem a gente vai ver muito mais.